Buscando orientar seus telespectadores, a TV Norte entrevistou nesta semana um cardiologista da cidade. Ele falou inicialmente sobre os sintomas de doenças cardíacas. Então a gente sabe que o coração é o órgão, né, responsável pela circulação do sangue em todo o corpo. Então a gente poderia resumir que os principais sintomas dos pacientes que têm problemas cardíacos seriam aqueles relacionados aos desmaios, né, e tonturas. Além disso, a gente tem o coração como um órgão muscular também, uma doença cardíaca poderia acarretar dores cardíacas, as anginas, os infartos. E, além disso, também sintomas principais seriam as arritmias, né, as sensações de palpitações, os batimentos acelerados, ou as pausas, né, também levariam aos sintomas de síncope, de desmaios. Seriam, resumidamente, esses sintomas, né, tonturas, dores e arritmias, as palpitações. O cardiologista Rafael Fernandes abordou ainda as consequências do estresse ao principal órgão do corpo humano. Essa é uma das peculiaridades mais difíceis de ser tratadas na medicina, né? Porque o estresse é uma coisa rotineira e todos nós temos, né? Mas assim, as orientações que a gente mais costuma fazer são relacionadas à questão do lazer e da atividade física. Porque sabe-se que o lazer e a atividade física são dois fatores que levam à sensação de bem-estar e que podem estar contrabalançando a questão do estresse, né? Uma forma de diminuir, de minimizar o estresse desses pacientes. Quem já tem problemas cardíacos, o médico também orientou. Um item muito importante, né? O acompanhamento com o cardiologista. Então, esses pacientes que já têm um problema de coração, eles têm que ter um acompanhamento rotineiro, seja lá a cada ano, seja lá a cada 6 meses, dependendo do problema que ele possa ter. É muito importante, é fundamental. E além disso, a gente sempre orienta, eu falo em 3 pilares, que seriam a dieta balanceada. Então, os pacientes cardiopatas têm que ter o acompanhamento, talvez com o nutricionista, pelo acompanhamento dessa questão da dieta. A atividade física, isso é muito importante. O cardiopata deve fazer atividade física. Muita gente acha que não, mas isso é muito importante. E além disso, a adequação do peso corporal. Então, não só aqueles pacientes mais obesos, mas os pacientes mais emagrecidos também devem fazer a adequação do seu peso para um bom acompanhamento cardiológico. Cuidado com o sal é outra situação que o cardiologista chama a atenção. O sal, a gente costuma falar que tudo em excesso é prejudicial. O sal é um deles. Isso não quer dizer que você deve tirar o sal totalmente da comida. O sal também é importante. Ele tem as suas funções, inclusive para a manutenção da pressão sanguínea, que a gente orienta muito, inclusive aqueles pacientes que têm pressão baixa. Mas o sal em excesso, ele é prejudicial de várias formas. Inclusive quando se fala do açúcar, também em excesso é prejudicial. Então, assim, a adequação da dieta também você tem que observar essa questão do sal, porque ele em altas concentrações na alimentação ele modifica várias coisas do metabolismo corporal, não só na questão cardiológica. Isso influencia rins, influencia cérebro e outras coisas mais. Rafael encerrou a entrevista falando para as pessoas que não praticam atividades físicas. O sedentarismo é como eu disse anteriormente, né, um dos fatores de risco também para a doença cardiovascular. Então, quem é sedentário muitas das vezes tem um colesterol alterado, isso leva a um peso inadequado, isso pode levar a alteração na questão
da insulina, com aumentos do açúcar do sangue. Então, assim, o paciente que faz atividade física, ele tem um melhor controle metabólico de todas essas características. Então, aquele paciente sedentário que não faz atividade física, ele deve se policiar ainda mais pela questão da pressão, do colesterol, do diabetes, que são fatores de risco muito importantes nessa questão cardiovascular. Muitos dos pacientes que infartam, eles vendo os antecedentes desses pacientes, eles muitas das vezes são sedentários. Então o sedentarismo é uma coisa fundamental que deve ser combatida sempre.